Durante um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ontem, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O número é mais da metade da população do país. Vamos acompanhar. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social. Espalhar notícias falsas sobre o Brasil no exterior, inventar dados e tratá-los como verdadeiros, não é exclusividade de Marina Silva. Lula já admitiu que inventava números sobre miséria e caos para impressionar plateias estrangeiras. O vídeo é de abril de 2014. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. E aí, Silvio Navarro, que situação, hein? A internet não esquece, né? Eu vou repetir isso. Agora veja, Paula, 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? A Marina descobriu aí, olha, o Flávio que tem bons números me corrige, talvez o México ou o Japão, né? Deve ser a população desses países, 120 milhões de pessoas passando fome. É mais uma vez um retrato do que a gente vem falando aqui ao longo da semana, desse Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, que até poderia servir, ter alguma utilidade ao reunir ali estrelas do mundo corporativo, governadores de diversos países, líderes mundiais, poderiam estar ali preocupados em ampliar a corrente internacional de comércio, até fazer algumas fotos de apertos de mão em relação a países com eventuais crises e conflitos, mas não. Na verdade, esse fórum ali é uma grande agenda da ciência progressista, do Beautiful People, como a gente vem dizendo aqui. Basta você ver que o Brasil enviou o Fernando Haddad e a Marina Silva. Cada um oferece o que tem, né? Cada país oferece o que tem. Os Estados Unidos enviou o John Kerry, ex-senador democrata, o enviado do clima do governo Biden. E veja como ele se referiu àquela plateia, né, nos painéis aplaudidos. Um seleto grupo de seres humanos preocupados em salvar o planeta. Ontem eu li aqui um trecho do artigo do José Roberto Guzzo, na última edição do ano da Revista Oeste. Para quem tiver curiosidade, esse artigo já foi aberto também para não assinantes no nosso site, que mostra exatamente a mentira que paira nesses cientistas do clima, cientistas ambientalistas, essa tentativa de colocar a agenda progressista, ambiental, histérica, quando se deveria estar discutindo o quê? O impacto econômico, por exemplo, de decisões equivocadas tomadas durante a pandemia, como os lockdowns, o impacto ainda de uma guerra em curso no leste europeu e, por que não, como a economia brasileira foi resiliente, como o nosso agronegócio, por exemplo, é o motor dessa economia e dá certo, mas isso a Marina Silva não fala. Os números do agronegócio, ela, por exemplo, não tem de cabeça. Flávio, em contraponto aí o que disse Marina Silva, dos 120 milhões de brasileiros passando fome, em novembro do ano passado, a Oeste, inclusive, fez uma reportagem chamada Mentira da Fome no Brasil, edição 114, em que o Banco Mundial divulgou dados referentes à pobreza no país em 2020. A extrema pobreza no Brasil caiu ao nível mais baixo desde 1980. Eram 4 milhões de pessoas vivendo com menos de $2,15, cerca de R$11 por dia, no primeiro ano da pandemia, em 2020. A gente tem uma arte aqui, ó. O Brasil teve a maior queda da extrema pobreza entre países da América Latina. Esses são dados aí do Banco Mundial.
Eu acho que vocês estão pegando muito pesado com a Marina Silva, né? Ela claramente fez esse comentário um pouquinho antes da hora do almoço, tá lá falando, né? Que tem 120 milhões de brasileiros passando fome, eu era um deles, né? Mas aí eu acho que boa parte deles se alimentaram justamente porque o Brasil saiu do mapa da fome. Agora, eu tô aqui vendo os dados, né? Japão tá realmente com 120 milhões cravadinho ali, né? México com 126 milhões de pessoas. Tá achando de fato, né? Que uma população gigantesca como essa tá ali no mapa da fome, tal como disse o Lula. Eu acho uma coisa curiosa ali do Lula, nós estamos falando agora há pouco sobre os símbolos, né, que ele usa ali, sempre confundindo o Estado consigo próprio, né, falando, eu vou dar a Petrobras, como se a Petrobras fosse dele, o meu palácio. Eu lembro, pouca gente deve lembrar disso, que lá em 2003, no comecinho do governo, ele sempre fazia uma metáfora de se dizendo o pai da nação. E até ele tomou uma bronca até do pessoal da própria esquerda, dizendo, olha, isso aí tá pegando mal, em primeiro lugar, que você tá fazendo uma coisa bem patriarcal, né? E segundo lugar, que as pessoas são adultas, você não pode tratar todo mundo como se fosse, sabe, alguém que precisa ali pedir bênção, né, a você. Bênção, Lula. E olha como ele fala agora, né, nesse vídeo, na verdade, de 2014, que nós mostramos aqui, né, que ele fala, eu falava desse jeito, ele faz uma vozinha, tirando sarro de si próprio. Quer dizer, todo o discurso petista, todo o discurso do establishment, todo o discurso da esquerda é exatamente isso. Discurso para enganar quem queira ser enganado. Eu não vou usar aqui o adjetivo correto que eu deveria utilizar para esse tipo de gente, ou seja, quem gosta de ser enganado, alguém que gosta de um mentiroso crônico e vai lá e fala assim, nossa, eu vou votar no mentiroso crônico porque assim vai ter mais mentiras e aí eu vou viver no mundo da mentira, eu vou ficar muito feliz por conta disso. Sobre o Fórum Social de Davos, né, o Silvio falou aqui, né, sobre o Beautiful People. É meio estranho a gente usar a expressão Beautiful People junto com Marina Silva e Fernanda Haddad, mas eu preciso fazer uma correção, na verdade uma correção, uma explicação aqui, porque a expressão em inglês Beautiful People não faz menção à beleza física, tá? A gente está falando das pessoas que estão sempre na mídia, as pessoas poderosas, as pessoas que conhecem a Quinta Avenida em Nova York muito bem, as pessoas que falam Manhattan, sabe, sem pronunciar os T's. Essas são as pessoas do Beautiful People. Assisto posto, é curioso que, na verdade, o que está acontecendo no mundo é um rearranjo, né? O Silvio falou aqui muito bem. Um fórum econômico deveria estar discutindo questões econômicas, ou seja, impacto do lockdown, como a gente vai fazer, por exemplo, para as crianças voltarem a ter um padrão de educação que está caindo, a primeira geração que tem menos educação e está com um QI mais baixo do que a geração passada, o que nós fazemos com a educação a partir do lockdown, porque, por exemplo, países como o Brasil tem essa coisa estranha, né? Você fala, crianças, fiquem em casa, não vão para a escola. E aí depois, ao mesmo tempo, você vai lá e fala assim, tá proibido o homeschooling, tem que ir para a escola. E você fala, tá, mas peraí, você não tá, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. Isso deveria estar sendo discutido, mas esses grandes ciclos, essa beautiful people, são pessoas geralmente que não têm lá uma beleza estética muito grande, eles são o que é chamado de metacapitalismo, ou seja, uma oligarquia. Eles estão sempre a portas fechadas, não discutindo, não colocando as suas próprias grandes empresas e grandes fortunas que mandam no mundo no mercado para ser debatido, para ser discutido, para ser avaliado pelos próprios consumidores, e eles vão lá, decidem a portas fechadas, no arranjo secreto, o destino de todo mundo. É uma oligarquia que está lá falando, olha, nós somos tão, né, como disse o John Kerry, né, nós somos pessoas excelsas aqui, excelentes, essas 20 pessoas aqui que vão mandar no mundo, então nós, sozinhos, vamos dizer, olha, a pessoa tem que agora ficar proibida de sair na rua, agora tem que ser obrigada a usar isso, agora tem que ser obrigada a fazer não sei mais o quê. Isso é uma grande tirania global. Quero agradecer aos mais de 40 mil pessoas que estão nos acompanhando ao vivo no canal do Rumble. Não esqueça, gente, de fazer a sua inscrição no canal. Estamos com mais de 81 mil inscritos. A gente precisa chegar a 100 mil. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Deixe o seu like, o seu comentário e participe do chat, que é importante. Ana, eu queria comentar uma fala da Marina Silva. Primeiro ela falou dos 120 milhões de pessoas passando fome. Depois ela citou um dado dos 33 milhões de brasileiros que também passam fome. Essa foi uma pesquisa que foi divulgada em junho de 2022, que foi divulgada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Pensan, em parceria com 6 entidades e ONGs de esquerda.
Paula, muito bom você ter trazido a matéria da Revista Oeste. Antes de você mencionar, eu estava exatamente com essa matéria aberta, porque eu lembrei que escrevemos um artigo sobre isso. O curioso é que, enquanto o Silvio e o Flávio estavam falando, eu dei uma olhada aqui nos perfis das agências de checagem, aquelas histéricas que estavam a cada minuto, né, todo minuto em cima da administração do presidente Bolsonaro, se era com ministro, secretário com Bolsonaro, isso é falso, 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 fora de contexto. Algumas agências, inclusive, que perderam batalhas judiciais para a Revista Oeste, tentaram colocar uma etiqueta de fake news na gente, e nós vencemos esses processos. E não achei nada. Curiosamente, não achei nada em relação a essa fala num fórum mundial da ministra do Meio Ambiente do Brasil. Ela falando que há 120 milhões de pessoas com fome no Brasil. Não tem nada nos perfis das agências de checagem, nos fact-checkers. Agora, a gente vai levar a sério uma pessoa do nível da Marina que fala que eu joguei rapidamente na ferramenta de busca Marina, corrupção, PT. Aí você vê declarações de 2018. Marina diz ver Lula como corrupto e não se arrepende de apoio ao impeachment de Dilma. Marina diz que Lula é corrupto e justiça deve chegar a outros políticos. Aspas para Marina. É um partido que não reconhece erros, que diz que não houve corrupção, que não houve crimes. Nenhuma autocrítica aos erros gravíssimos. Sim, houve corrupção na era petista. E agora está, como eu venho dizendo, sentadinha no sofá, de mãos dadas com o PT, no escurinho do cinema. É para levar a sério uma pessoa dessa? Bem observado, Ana. Imagina se essa declaração fosse dada no governo anterior, né?